Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Meio-dia e 59 minutos. Seja bem-vindo. Último dia de fevereiro de 2024, dia 29. Antes da gente começar aqui, né, quero parabenizar aqui toda a equipe da NN pela excelente cobertura que fez ontem do jogo Asa Internacional. Né, um jogaço tava lá, uma torcida linda, Mancha fazendo um show à parte, né? O Asa jogou muito mesmo, como a gente nunca viu esse ano ainda ter aquela pegada, né? Aquela torcida também, o Fumeirão lotado, parabéns aí a todos nós. Uma cidade, né, a segunda cidade maior do estado de Alagoas, dava aquele gostinho assim de festa, né? Quando tem um evento a nível nacional que o nosso gigante está presente. A gente não foi classificado, mas foi um espetáculo à parte o jogo do Asa ontem. Então, parabéns a todo mundo aí que esteve lá, que deu força, né? E foi bacana, foi muito bacana. Foi muito legal ver um evento daquele porte ali, com tanta gente boa, tanta gente bonita, para torcer pelo nosso gigante, pelo nosso alvinegro, né não? Então, parabéns aí a todos os envolvidos, a Polícia Militar, que fez um trabalho muito bacana de segurança, sem nenhum incidente, a SMTT, a todos os profissionais de segurança envolvidos no evento, que foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Então não deixe de torcer, não deixe de acreditar. Claro que a gente queria que o Asa passasse, mas não foi dessa vez. Vamos torcer para que nas próximas a gente consiga êxito, né? Muito bem, hoje eu vou receber a dermatologista doutora Maiara Jatobá, e essa entrevista é um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação, e a gente vai conversar o seguinte: recuperando sua pele pós-carnaval, cuidados e tratamentos recomendados. Então, agradecer mais uma vez aí a Fórmula Farmácia de Manipulação por essa entrevista de hoje, que é um oferecimento da Fórmula, e a gente vai conversar com a doutora Maiara sobre esse assunto. Afinal de contas, ainda é fevereiro, passou o carnaval, parece que janeiro e fevereiro tiveram 365 dias cada um, né? Porque janeiro demorou e fevereiro também demorou, mas amanhã... Vai-te embora! Mas amanhã já é março. Doutora Maiara, boa tarde, seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui e falar de um assunto tão bacana, cuidados, né, e tratamentos recomendados no pós-carnaval. Boa tarde, André, agradeço o convite novamente, a você e a Fórmula também, para vir falar hoje sobre esse tema que é bem presente na vida de muitas pessoas após os períodos de festa. É verdade. Doutora, o tempo está muito quente, né? A gente tem percebido temperaturas fora da curva, inclusive em Arapiraca, que chegou a ser a quinta cidade mais quente em janeiro. A gente ocupou esse lugar aí, né? Parece que tinha um sol para cada arapiraquense, para cada morador aqui da nossa cidade, né? E a gente fica mais exposto ao sol quando isso acontece. Então, após as férias e o carnaval, como é que a gente pode recuperar a nossa pele depois dessa exposição? Então, sempre, tanto antes da exposição, já era adequado usar alguns filtros solares e depois da exposição solar manter esse hábito e também restaurar essa barreira que é a pele através da hidratação. Então, a gente pode usar alguns ativos hidratantes, inclusive ativos calmantes. Até em parceria com a Fórmula, eles têm um produto que é um hidratante à base de tapioca, que ele ajuda a acalmar a pele para recuperar desses danos pós período de exposição solar mais intenso. Tá, pediu o Sérgio para ele fechar o fone dela, que tá dando microfonia lá. Né? Pode usar. Então tá, então ajeita aí. Vamos lá. Opa. Pronto. Ajeita aqui em cima para ficar fazendo esse arco aqui na sua cabeça. Tá se ouvindo? Tô sim. Tá bacana, né? Tá ótimo. Então, muito bem. Você pode entrar aqui ao vivo. Sim, gente, tem um detalhe, viu? Nessa entrevista aqui que o Sérgio ficou anunciando aí no NN Light, tá? A gente tá num período também de muita temperatura e aquelas chuvas de vez em quando, aquelas pancadas de chuvas sazonais que acontecem de vez em quando, né? E aí tem acúmulo de água. E a gente já está sabendo que nós estamos vivendo uma epidemia de dengue em alguns estados do país. Alagoas ainda não, graças a Deus, nem Arapiraca, mas nós já temos 100 pessoas já no Brasil mortas em 2024 por conta da dengue. Para isso é o seguinte, ó, qual é a senha para você ganhar esse protetor solar aqui, que inclusive as grávidas podem ganhar da Fórmula.
Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai mandar um vídeo da sua barriguinha, fazendo um vídeo dizendo assim, eu quero ganhar, tá, o repelente da fórmula. E aí a gente vai pegar aqui, vai escolher, né? Somos 4 aqui hoje, eu, doutora Maiara, o Marco Aurélio e o Sérgio Paulo, e aí você vai ganhar um protetor solar, um repelente de mosquitos que a grávida pode usar, um repelente de icaridina, tá certo? Ele é de óleo de amêndoas e icaridina, e a gestante vai poder usar sim. Então, você grávida, tá? Já sabe, manda um vídeo pra cá, 99639-8389, dizendo assim, eu quero ganhar esse repelente da Fórmula Farmácia de Manipulação. Beleza? Então tá, no final do programa a gente decide aqui quem vai ser a buchudinha que vai ganhar isso aí. Doutora, voltando aqui ao nosso assunto, a Fórmula tem um produto do fator proteção solar 60 hidratante de tapioca, que é uma inovação. Isso. Gente, não é pra comer, tá? Porque tapioca é tudo de bom, né? Tem um sorvete de tapioca, que inclusive tem uma fábrica de sorvetes alagoana, que tá no Brasil todo, que é uma delícia. Ai, que delícia! Sim, eu fiquei babando aqui. Né, Arlene? E aí, esse negócio de tapioca é muito bacana. Produtos da Fórmula, que é o fator de proteção solar com gel de 60 e hidratante. Isso aí, para que você tenha essas temperaturas aí, você pode usar esse produto sem nenhum problema. Doutora, quais as maiores queixas das pessoas no pós-carnaval? É o excesso de sol? É o ressecamento da pele pelo excesso de sol? Enfim, qual é a maior queixa que você pega no seu consultório? O ressecamento por causa do sol, as manchas mais intensas logo após o período de exposição solar não são aquelas manchas que a gente se preocupa e pensa a longo prazo, mas vermelhidões, descamação, até mesmo às vezes queimaduras solares. E já pegando o gancho que você falou sobre o repelente, André, também dependendo de para onde a pessoa for no carnaval, às vezes vai para o litoral, muita picada de inseto. Uhum. Então é importante durante essas viagens usar o repelente também. O repelente que você citou, que é com icaridina. A icaridina ela é um dos fatores de repelente que aumentam mais o tempo de ação do repelente. O repelente com icaridina, ele tem uma duração de ação de 10 a 12 horas. Alguns outros repelentes, 6 horas, 4 a 6 horas já teria que fazer uso novamente. A icaridina ela tem esse tempo de ação mais longo. Uhum. Então, os sinais de um sol que foi abusado, a falta de hidratação, que também muito tempo no sol, às vezes as pessoas acabam que a pele também precisa se hidratar, além de se proteger. E a gente fazer também uma hidratação interna acaba sendo das queixas principais pós esse período e também decorrentes de picadas de inseto, de alguns outros problemas que ocorrem em determinados locais que as pessoas viajam para curtir as festas. Uhum. Doutora, tem um detalhe também, que quando você falava aqui, eu falando do sol, gente, a minha voz tá assim, né? Porque tá igual a voz de Sérgio Paulo, não, né? Porque eu berrei muito antes do jogo do Asa, então a minha voz ficou assim. Ficou meio rouquinha, assim, mas amanhã tá boa. Sabia não? Sabia não. Doutor, é o seguinte, nós percebemos que quando teve no Brasil essas altas temperaturas, as pessoas não prestam muita atenção nisso. E eu vou chamar a atenção disso aqui. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui agora. Temperatura em Arapiraca. Tá? Vamos lá, aqui ele dá um panorama, pronto, tá aqui, 32 graus, possibilidade de chuva 5%, umidade relativa do ar 55%, tá? Teve algumas umidades relativas do ar aqui, quando essas temperaturas estavam lá 38, 39 graus, 40 graus em Arapiraca, que estava menor de que estava a 30. Muito seco pra gente. Além de quente, muito seco. Pronto. Era aí onde eu queria chegar, porque praticamente o nosso carnaval foi coladinho com janeiro. Coladinho com aquelas altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar. E isso provoca um ressecamento muito, muito grande na pele. Porque, como o próprio nome diz, a umidade relativa do ar, que na realidade deveria nunca ser inferior a 60%. Você tem ideia? Brasília, a capital federal, ela enfrenta, para quem já morou, eu morei lá e sei como é, para quem vai lá de vez em quando, quando você pega uma umidade relativa do ar, eu peguei 11%.
E o que é que acontece? Além de você ter muito problema de rachadura na pele, ressecamento nos lábios, sangramento no nariz, algumas pessoas têm, problemas de respiração, asma, quem tem problemas respiratórios sofre muito em Brasília. Então, é um terror. Eu sofria pouco, ficava com aquela pomadinha de cacau, que eu acho que é uma das coisas que mais se vende em Brasília hoje, era aquele negócio, naquele tempo. Então, só para você ter ideia de como é importante também... não, mas foi o sol, não foi somente o sol, a umidade relativa também prejudicou. Então, isso é a importância da gente repor essa hidratação que está se perdendo, né? Até você falou sobre Brasília, não é um costume tão grande da gente, mas lá você vê que nos locais tem umidificadores de ar para tentar compensar. Então, é importante, em toda a época do ano, nos períodos mais quentes, proteção solar e hidratação. Às vezes, alguns fatores dos produtos que ainda as pessoas têm uma ideia de produtos mais antigos, ou quando não tinha aquela diversidade tão grande, algumas características faz com que não tenha uma adesão tão grande. Então, muita gente, não uso porque no calor fica mais pegajoso, fica grudando. Mas, hoje em dia, existem veículos, existem fórmulas do produto que são em géis, até tem hidratantes, protetores solares, na própria fórmula mesmo, que são em géis, e eles têm uma absorção maior na pele, não fica aquele aspecto mais oleoso, grudando, que dificulta essa adesão. Exatamente. E eu ia falar exatamente sobre isso, porque quando você manda fazer um produto na fórmula, primeiro que você vai escolher a apresentação do produto, tá? Tem protetor solar até oral, né? Então, você vai ter protetor solar. Eu não gosto de passar aquele negócio, não, que de qualquer... Mesmo com toda a tecnologia que a fórmula tem, diga-se de passagem, em cosméticos e dermocosméticos, uma tecnologia incrível, que você, antigamente, né, doutora, você não pegou esse tempo, não, você é de Sacha pra cá e eu sou de Xuxa pra lá. Só tinha um tipo de hidratante, hidratava mesmo, porque ficava, né? E aquele protetor solar que você usava, por exemplo, na praia, tinha um ou dois. Eu não vou dizer as marcas aqui, claro, mas você se melecava todo, porque era muito gorduroso. Hoje você tem um toque seco. Você tem um toque seco para um protetor solar. Você tem um repelente, você tem hoje um hidratante feito para pele negra. Que não vai deixar resíduo, não vai deixar aquela pele mais esbranquiçada. E naquele tempo não tinha, era um só para todo mundo, basicamente. Você tinha um ou dois e todo mundo sabia. Ia na farmácia, ia no supermercado e comprava só aquele. Hoje não. Você tem para sua pele, tem para pele mista, vai que você tem o rosto mais oleoso, né? Isso, para vários tipos de pele, para várias tonalidades. Existem os protetores solares também que já vêm com base, que facilita principalmente para a mulher que usa maquiagem diariamente, então ele já seria um substituto da base com a proteção solar, que é o que a gente precisa, e que são para vários tons de pele, para vários tipos de pele, com absorções diferentes, com texturas, com sensorial diferente, tudo isso para facilitar a adesão desse paciente, de quem está usando o produto, e que também já seja um tratamento para aquele tipo de pele que cada um apresenta. Tá. Em relação à acne, doutor, o sabonete, ele é importante? Tem gente que acha, presta atenção, tá? Que acha que usando sabonete de bebê no rosto vai resolver o seu problema. Aí eu tô fazendo duas perguntas aqui. Doutor, o sabonete é importante? E sabonete de bebê resolve na pele do adulto? Uma pergunta excelente, André. O sabonete para acne ele é muito importante porque ele vai fazer parte do primeiro passo para os cuidados da pele. Um termo que usa-se muito já há alguns anos, né? Que é o skincare. Então, o sabonete, a limpeza, ela vai fazer parte da primeira etapa do skincare. Então, se a pessoa tem acne, existem sabonetes próprios para aquele tipo de pele, para aquela patologia. Inclusive, tem até uma formulação bem interessante que tem na fórmula, que tem enxofre, tem garzan, que é um antisséptico, tem ressocina, que também é um secativo, que pode se adequar a alguns tipos de pele com acne. E sabonete para o bebê, ele é ótimo para o bebê. Para quem já não é mais bebê, o pH já não é compatível com aquele produto, que muitas pessoas, inclusive até hoje foi dúvida de uma paciente, ela achava que, porque o sabonete infantil, a pele dela é uma pele sensível, o sabonete infantil vai ser adequado porque não vai irritar a pele. Mas essa incompatibilidade de pH da pele do adulto, que é diferente da pele da criança, pode fazer com que esse sabonete infantil,
ele cause um efeito contrário do esperado. Deixa a pele mais sensível, mais ressecada, porque ele não é adequado para aquele tipo de pele. Então, existem sabonetes para cada tipo de pele e para cada faixa etária. Então, para quem tem acne, tem os sabonetes que vão ter mais secativos, às vezes anti-inflamatórios, substâncias que vão ter um controle da oleosidade. Quem tem a pele sensível tem sabonetes com mais ativos hidratantes. Agora, a gente tem que respeitar o nosso tipo de pele e respeitar a faixa etária também. Para que um produto que acha que não vai ter problema nenhum, porque ele vai só limpar, não cause nenhum outro problema, além do que ele foi destinado para isso. Tá. E internamente, doutora, a gente deve tratar a nossa pele também. Por exemplo, a Fórmula tem um produto chamado Terazen, que é um senoterapêutico. O uso dele é importante? É bem interessante o uso dele, porque ele tem uma ação probiótica, ele vai ajudar no equilíbrio interno, que também esse equilíbrio vai contribuir para melhorar alguns outros fatores. Então, cada vez mais estão se lançando estudos, é tema em vários congressos de diversas especialidades, a importância da nossa microbiota, que são os micro-organismos que vivem na gente naturalmente. Bactérias, fungos. Então, o nosso corpo ele é praticamente um zoológico. Tem vários micro-organismos que vivem na gente, que eles não vão causar doenças desde que eles estejam numa harmonia, em equilíbrio. Então, existem algumas substâncias, algumas medicações internas, que são os probióticos ou os prebióticos, o Terazen é um exemplo deles, que vai fazer esse controle, melhorar esse equilíbrio interno e a consequência disso é melhorar algumas características. Então, vai melhorar a nossa pele externamente, vai tratar algumas patologias. Então, tem alguns com ações anti-inflamatórias para quem tem acne, para quem tem rosácea, para quem tem dermatites. Então, é importante também o cuidado externo e o cuidado interno. Você explicou para a gente aí a importância dos probióticos, né? E a gente ouve falar nisso na gastroenterologia, quanto isso é importante para a nossa flora intestinal. Isso. Inclusive, a fórmula também tem esses probióticos, tá, gente? Tanto os pró quanto os pré-bióticos. Mas, doutora, nosso assunto é da sua especialidade, na dermatologia, viu? Quase não sai aqui, rapaz. É na dermatologia. Agora saiu. Você pode explicar como isso funciona na pele? Basicamente, a nossa barreira cutânea, ela vai sofrer influência de alguns lactobacilos, de alguns micro-organismos. Tanto na integridade dela, então aí teria a ação dos probióticos para as dermatites em geral, pessoas que têm dermatite atópica principalmente. Melhorar essa microbiota faz com que essa barreira cutânea, que já é uma barreira que ela não é tão íntegra já por uma predisposição genética, ela tende a melhorar essa integralidade dela e diminuir irritações. E como a gente já estava falando sobre acne, doenças que têm relação com a atividade do folículo sebáceo, a produção de oleosidade, os probióticos eles ajudam a regular a secreção de oleosidade pelo folículo pilosebáceo. Então, ele vai melhorar as doenças que têm a ver com essa estrutura. Acne, rosácea, dermatite seborreica. Então, ele vai ter essa ação nessas patologias também. Tá. Muito bem, quero mandar um abraço aqui ao seu Sandro Amorim, que sempre está dando carona pra gente aí no seu carro, a todos os motoristas de táxi, de aplicativos, mototaxistas, motoristas de vans, de ônibus, onde quer que você esteja, indo ou voltando para sua casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui conosco, tá bom? Muito obrigado aí, seu Sandro, pela carona que você dá pra gente sempre. Ainda mandou foto aqui, né? Doutora, pode tomar sua água aqui enquanto eu faço a próxima pergunta, que é o seguinte: o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? É uma sexta-feira e tá chegando ele. A pele da mulher é diferente do homem? Como a gente pode explicar isso? É uma pele diferente. Então, os hormônios femininos, eles causam algumas diferenças na pele da mulher para a pele do homem, que faz com que elas tenham algumas particularidades que precisem de cuidados específicos. O principal exemplo é em relação aos pelos. Mulheres, elas vão ter uma menor quantidade de pelos e os pelos mais finos do que nos homens. A espessura também da segunda camada da pele, a espessura da derme, ela também é diferente. O homem tende a ter a pele com essa espessura maior. O homem tende a ter a pele, se for olhar a mesma faixa etária, mais firme do que a pele da mulher. A pele da mulher, ela é uma pele que ela é mais fininha.
e também a concentração dessas glândulas sebáceas que produzem oleosidade. As do homem, elas tendem a ter uma distribuição diferente da mulher e até ter o tamanho diferente do da mulher. A do homem, ela tende a ter um tamanho maior. Por isso até que casos de acne, apesar de os casos de acne eles serem mais comuns em mulheres, em determinadas faixas etárias, principalmente pela ação hormonal, existe a acne da mulher adulta, mas quando presentes em homens, as acnes mais graves, elas são mais frequentes em homens, por causa do tamanho, do funcionamento da glândula sebácea, que é a que produz a oleosidade e que é a que está envolvida no processo de acne. Então, tem diferenças sim, André. Musculatura do homem é uma musculatura mais forte que a musculatura da mulher. Então, às vezes, até em relação a alguns procedimentos, os homens eles precisam de que seja um pouquinho mais intenso do que na mulher por causa da musculatura. Então, tem que ter essas especificidades, tanto nos tratamentos, tanto preventivos como tratamentos para tratar algumas doenças de homens e de mulheres. Doutora, a gente tem, desde pós-pandemia para cá, na pandemia um esporte explodiu no Brasil, que é o ciclismo, né? Explodiu mesmo, porque a gente não podia estar aglomerado, então... Mas sozinho eu posso, né? Pegar a bicicleta e ir embora aí pelo meio do mundo. Embora teve muita gente que ficava com medo por conta do cansaço e tal, mas logo que depois que foi liberado e a pessoa já tinha passado pelo processo ou de hospitalização ou de ficar em casa mesmo tomando aqueles remédios ou resguardando-se ali, esse esporte explodiu, bem como a corrida, da qual você é adepta, inclusive maratonista, né? É um esporte que é disposição solar, né? Isso. Todo ciclista, todo maratonista, todo corredor de rua, ele está exposto ali. E ele está exposto ali ao sol, ele está exposto ao vento, ele está exposto à baixa umidade relativa do ar, ele está exposto também a todo tipo de intempérie que o clima possa proporcionar. Então, pegando esse gancho aí dessa pergunta, aí as pessoas dizem assim, não, mas eu tô cuidando do meu físico. Beleza, mas a sua pele está junto. Exatamente. Então é necessário também que se faça uma proteção solar quando você vai praticar as atividades físicas, porque você está exposto a tudo, a poeira, A poluição, enfim. Isso. E cada vez mais como você falou, o sol tá mais intenso, essa radiação pra gente, né? Já é provado que de 10 anos pra cá, a radiação solar ela vem aumentando a cada ano. Até a gente vê na prática, né? 6 horas da manhã, muita gente diz, não vou usar protetor solar porque tá muito cedo. 6 horas da manhã já tá uma radiação solar enorme. Então, é preciso fazer essa proteção solar, essa fotoproteção de maneira regular. Se for um esporte, se for uma atividade que vai fazer com que você sue muito ou fique exposto por mais tempo, lembrar que nessas situações, a cada 2 horas, reaplicar o protetor. Então, é importante ter esses cuidados para que a gente só colhe os benefícios do esporte, né? Não colha também malefícios que podem vir junto se a gente não se cuidar. É verdade. Olha a hora, Tá bom. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, mas antes de ir pro intervalo, Sérgio, tem uma notícia aqui que nós pegamos aqui, que o clima árido, né? Presta atenção nessa manchete aqui, que ela diz assim, clima árido é identificado pela primeira vez no Brasil. Essa reportagem é do dia 21 de janeiro de 2024. E quando a gente voltar, a gente vai colocar essa manchete no ar. Por que isso é importante? Porque isso nunca aconteceu antes. Nós tínhamos o semiárido, né? Quem estudou geografia, quem estudou, né, sabe que nós temos o clima semiárido, mas o clima árido esse estudo revela que tem uma região árida no norte da Bahia. E por que isso é importante, André, para a pele? Você imagina você morar num lugar onde, inclusive, por exemplo, nessa semana em Pão de Açúcar, deu uma das temperaturas mais altas do Brasil. E Pão de Açúcar já tem um histórico de ser muito quente, porque é beira de rio e tudo. A sensação térmica lá deu 50 graus. Tem ideia do que seja isso? Uma sensação térmica de você ficar quase ofegante. Não dá para correr a distância de um poste que você já está morto, né? Principalmente eu que não sou maratonista de nada, né? Então vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, lembrando, viu? Tem vídeo da buchudinha aí, Sérgio? Olha aí, a grávida que mandar um vídeo pra cá,
com a sua barriga, vai ganhar esse repelente aqui de caridina da Fórmula, que você pode usar e ele vai proteger você contra o mosquito da dengue. E a dengue está voltando com toda a força aí e a gente precisa combater esse mosquitinho, se prevenir. E se prevenir com o produto da Fórmula é incrível, né não? Então, manda esse vídeo para cá da sua barriguinha e diz assim, eu quero ganhar esse repelente da Fórmula. A gente volta já já. Isso. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca Em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, o assunto é esse aqui, ó. Presta atenção aqui. Recuperando sua pele pós-carnaval. Cuidados e tratamentos recomendados com a doutora Maiara Jatobá, que é dermatologista. E essa entrevista é um oferecimento da Fórmula, farmácia de manipulação. Um abraço aqui a Verônica Caetano, Ana Paula Caetano, Adriana Ferreira, doutora Arlene Moraes Machado, lá da Fórmula. Um grande abraço, Arlene. O Vitor, que está aqui também. Pepe, boa tarde, amigo. Seja bem-vindo aqui. Doutora, a gente falava antes do intervalo essa questão do clima semiárido no Brasil. E por que isso é importante? Porque a cada vez que a gente percebe que está ficando mais quente, está ficando cada vez mais quente, tá? Eu vou mandar essa imagem aqui para o Marco Aurélio, para ele colocar essa imagem na tela, para que a gente tenha noção do que a gente está falando aqui, que a gente tem que mostrar e comprovar realmente, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, nosso canal no YouTube, para ter uma ideia do que é que está acontecendo no Brasil. Tem uma imagem aí, que é essa imagem que você vai ver daqui a pouquinho aí, no seu aparelho, no seu celular ou na sua casa, no YouTube, e você vai ver aí uma imagem muito importante e assustadora até, né? Tem aí, ó,
Utilizando uma metodologia internacionalmente reconhecida, os pesquisadores calcularam o índice de aridez. Esse índice, derivado de uma fórmula que divide os valores da precipitação pela evapotranspiração potencial de cada região, revelou que em regiões mais secas, onde há déficit de chuvas, e o índice fica abaixo de 1, se o resultado estiver entre 0,21 e 0,5, a região é considerada semiárida, enquanto abaixo de 0,2 é classificada como árida. Então tá ali, ó, tá? Essa partezinha aí que você tá vendo do mapa, essa parte vermelha, né, circulada ali, é a parte que tem uma região já árida no Brasil. E doutor, a gente percebe ali, ó, tá vendo ali aqueles pontinhos laranja e vermelho, estão aonde? No Nordeste. É exatamente onde a gente mora, litoral, próximo de praia, e às vezes nem tão próximo de praia, a gente vai convergindo ali para o centro, né? E ali não fica próximo de praia, não. Então a gente está morando numa região que nós somos muito, entre aspas, agredido pelas altas temperaturas, pela umidade relativa do ar baixa e tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Então, agora vamos falar o seguinte, ó. Tá chegando o Dia da Mulher, a gente já falou sobre isso aqui, e a farmácia de manipulação, doutor, a fórmula na sua rotina profissional, como ela ajuda você a tratar os seus pacientes? Através da personalização desses tratamentos. Então, apesar de cada vez mais a indústria farmacêutica ela ter opções diversas para o tratamento, às vezes a gente sente falta de que um produto que tenha um ativo a mais ou um ativo em uma concentração diferente, ou tirar alguma substância que alguma pessoa pode ter alguma alergia, tipo algum corante. E na farmácia de manipulação, a gente consegue essa personalização. Então, vai ser um produto que ele vai ser mais individualizado. Então, ele vai agir nas queixas daquele indivíduo e não vai ter nenhum outro ativo, nenhuma outra substância que pode atrapalhar, que pode causar alguma irritação ou causar alguma alergia. Tá. E tem também aqui tudo sob medida a partir de formulações prescritas. Ou seja, você tem uma fórmula individualizada. Não é receita de bolo, não estou falando que a indústria farmacêutica assim mas acontece o seguinte, se tem um modelo que está ali engessado, tipo, ele só tem aquela apresentação, você não tem como usar outra. É aquele protetor solar, lembra que eu falei lá no começo, que só tinha um ou dois na década de 80, 90, você já sabia. Só tinha aqueles mesmos. Hoje você tem o toque seco, que ninguém nunca imaginava isso. Né? E você tem várias outras opções que você vai poder prescrever para os seus pacientes. E isso é muito importante, você personalizar. Doutora, você já bem viajada, na Europa e Estados Unidos, as farmácias magistrais, elas dominam. Elas são o contrário do que é no Brasil. As farmácias magistrais são as farmácias de manipulação, como a fórmula, tá? Então existe muito. Por isso que a gente vê muito nos filmes, quando passa alguém tomando um remédio, tem um frasquinho, tem o nome do paciente, tem o nome do médico, tem o nome da substância, para que ela serve, não é? Isso, e às vezes ela já até é distribuído na farmácia tradicional. Já vem aquela formulação na farmácia tradicional e ela acaba sendo um distribuidor desse medicamento. E uma coisa também que é muito importante, né? A gente vive num país que tem muita gente alérgica e a cada dia que passa, pessoas se descobrindo mais alérgicas. Então você pode manipular um produto na fórmula sem a adição dos alérgicos. Quer ver o negócio? Tem um corante amarelo chamado tartrazina, né? Você que é pai, você que é mãe, fica ligado, porque às vezes os produtos têm tartrazina, tem até alimentos que têm isso daí. Isso pode provocar alergias nas crianças. Quando a médica dermatologista prescreve um produto, pode ser para o seu filho, para sua filha, ela pode isentar o produto de tartrazina, que é um corante amarelo. A gente já pode colocar que vai ser sem corante, que vai ser numa base hipoalergênica, então já vai facilitar para não ter nenhum efeito indesejado. Falando em alergia, né, doutora, que é uma coisa tão comum nos brasileiros, e tanto crianças como jovens e adultos já. De vez em quando eu estou com alergia a alguma coisa, ninguém sabe o que foi, não tinha aquilo, mas apareceu lá. Você vê que a entrada da farmácia de manipulação, a evolução da farmácia de manipulação, uma indústria que está por trás da fórmula, por exemplo, ela hoje traz ativos e traz também
princípios importantes para que possa dar mais qualidade de vida para essas pessoas. Afinal de contas, você tem um produto que tem a tartrazina, você tem um produto que tem um corticoide potente. Tá bom, vou resolver um problema, mas posso arrumar outro por conta do corticoide. Isso, às vezes até a gente, é costume, né? Criança tenta, às vezes, alguns xaropes mascarar o gosto, e aí faz um xarope saborizado, que é um corante de morango, que aí muitas crianças podem ter alergias a esse corante, então a gente consegue individualizar e tirar esse corante. Já é um auxílio muito grande da farmácia magistral, da farmácia de manipulação, porque às vezes a gente até muito limitado. Antes, quando não tinha isso, não era tão comum, até em algumas cidades ainda não tem farmácias de manipulação, muitas cidades não tem farmácia de manipulação, a gente fica muito engessado a só o que a indústria proporciona a gente. Então, às vezes, uma medicação só vai ter num comprimido vermelho. E se uma pessoa tiver alergia a um corante vermelho, vai ficar sem essa medicação. Ou, às vezes, só vai ter em um xarope que vai ter um corante que alguma criança pode ser alérgica. Aí, a farmácia de manipulação já ajuda para que tire essa substância e não possa ter nenhuma intercorrência mais. Perfeito. Doutor, em cada fórmula, farmácia de manipulação tem 2 farmacêuticos, né, que estão lá o dia inteiro para atender, para despachar as receitas que são prescritas pelos seus prescritores, né? E também atender até dentro da loja, quando o paciente tem alguma dúvida, tem algum problema. Por que essa relação é tão importante entre o dermatologista e o farmacêutico da fórmula? Para ajudar, o objetivo principal é ajudar o paciente. Então, ter esse contato com o farmacêutico vai ajudar com que a gente tenha um conhecimento maior sobre o produto que vai ser ofertado, sobre se aquela formulação que a gente está prescrevendo é uma formulação que, quando você vai juntar todos os ativos, vão ser ativos que eles vão ser compatíveis entre si, porque essa parte a gente, na medicina, vai estudar para que serve cada substância. Mas na hora que junta tudo e vê a compatibilidade de cada um, quem vê isso é o farmacêutico. Então, ele vai ajudar para ver, essa formulação, o pH é um pH que fica mais adequado, é um pH que não fica. Às vezes, já vai surgir algum ativo que não é ainda uma novidade para a gente, que já é mais adequado para aquele paciente. E, algumas vezes, o paciente pode ter uma reação alérgica, uma sensibilidade, e ele não vai reportar isso para mim, como médica, mas ele vai onde ele comprou a medicação e vai fazer esse comentário, vai reportar isso. Então, já é passado isso para a gente como profissional. Então, essa relação entre farmacêutico, dermatologista, outras especialidades, ela é muito importante para avisar sempre o benefício maior, que é para o paciente, para ter um tratamento mais adequado, com maior número de benefícios para ele. E adesão, né? Exatamente, aumentar ainda mais a adesão. Por conta disso, sem desperdício. Porque quantas vezes você não compra um produto prescrito e a indústria por exemplo, prescreve lá 30 cápsulas, mas você só vai tomar 21. Você vai descartar 9. E pode até, às vezes, ter o risco também de uma automedicação para tentar aproveitar aquele medicamento que ficou sobrando. Pois é, tempo depois. Algum tempo depois, você tem uma queixa que é uma queixa parecida, um sintoma parecido, acha que o tratamento vai ser o mesmo e você acaba utilizando aquela medicação que nem sempre vai ser adequada para como você está no momento. E um detalhe importante, doutora, disso daí, é que, inclusive, aconteceu isso comigo, tá? Você vai comprar um produto que não é um produto manipulado e é um produto prescrito pelo médico, e esse produto, a sua base não tem ainda na farmácia de manipulação, não tem na fórmula. Aí você vai para lá e você chega lá e você diz, não, esse produto aqui tem 30 cápsulas. Tá bom, mas o médico prescreveu 21. É exatamente isso que eu estou falando para você. E aí você descarta aquelas 9. Então, o laboratório ele não pensa, na realidade, em fazer o que você ia tomar. Isso. Ele vai fazer excedendo. E para quê? Porque você vai ter que descartar aquelas 9. Você não tem como usar. Assim, e é feito para as patologias que são mais frequentes para aquele determinado medicamento. Mas às vezes tem outras que não são tão frequentes que o tempo de tratamento não vai ser o mesmo. Então você vai acabar sobrando medicação e você tendo um custo que você não precisaria ter. É verdade. Doutora, qual o tipo de orientação que você dá para o seu paciente? Uma dica infalível, ela existe?
Acho que proteção solar sempre é a dica que todo dermatologista vai dar, porque é o principal principal dica para proteção, para prevenção de envelhecimento, para tratar várias patologias da pele. Então, assim, uma dica infalível é use protetor solar e visite seu dermatologista com frequência. Não raro, André, às vezes eu vou atender pessoas que já têm uma faixa etária, mais de 30 anos, mais de 40 anos, que fala que é a primeira consulta que vai para o dermatologista na vida. A gente não tem ainda tanto essa frequência, esse hábito de tratar a dermatologia, como também uma prevenção. Aquele check-up que a gente faz anual, incluir a consulta com o dermatologista nesse momento. Muitas vezes as pessoas acabam tendo uma ideia que dermatologia ou é só estética, ou é só a parte cosmética, de cosmiatria, ou então só vou tratar quando eu tiver um câncer de pele, um sinal que mudou, alguma patologia mais grave. E ela é uma especialidade que vai tratar o nosso principal órgão, nosso maior órgão, que é a pele. É verdade. E um detalhe, né? A gente precisa entender é que não devemos procurar o profissional somente quando aparece alguma coisa. A gente tem que ficar, né? Pode ser uma pintinha. A gente tem que ficar... Isso não estava aqui, não é? Não é assim que deve ser? Às vezes Espera até... aí, essa daqui não estava aqui. Oxe. Não espere aumentar. E até às vezes assim, com coisas a gente tem mais cuidado do que com o nosso próprio corpo. Quando a gente tem um carro, mesmo que ele não apresente nada, não tem as revisões que são programadas, e por que com a gente não vai ter? Só vai esperar aparecer um problema, aparecer uma doença. E às vezes até quando aparece, que ela dá os sinais iniciais que são mais fáceis de ser resolvidos, a gente espera isso se agravar para que seja bem mais complicado esse tratamento. Uhum. Então, prevenção é o principal. Se a prevenção não ocorreu, quanto mais precoce o diagnóstico de uma patologia, é mais fácil o tratamento, maior a taxa de sucesso e a taxa de cura. Tá, quem tá mandando um abraço para você aqui, Lisiane, que é a farmacêutica da Fórmula. Um abraço para o Luiz Felipe também, que é o seu filho, seu filhinho lindo, seu esposo. Um grande abraço, Liz, obrigado. Em breve quero tê-los aqui, tá bom? E a Kátia, um grande abraço para a Kátia também, que a Kátia, né, tá seguindo carreira solo em breve. Sucesso para você, Kátia, Deus abençoe você. Quero te agradecer, doutora, pela excelente entrevista que fez com a gente aqui sobre esses cuidados pós-carnaval. Gente, o ano começou depois do carnaval, como diz o brasileiro, mas a proteção solar, ela continua o ano inteiro. Não vamos esperar chegar dezembro para ficar dezembro laranja, não. A gente tem que fazer o ano laranja. A gente tem que se proteger sempre, né? Se hidratar como você bem se hidrata sempre. E fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, né? Tem o quê? Chegou? Então tá. Marco Aurélio, a gente tava sorteando aqui um repelente aqui, à base de caridina da Fórmula. A gente falou para uma buchudinha, uma grávida, mandar um vídeo dizendo eu quero esse repelente da Fórmula. E sim, mandaram um vídeo para cá. Vamos ver. Tá perguntando aqui, doutora, se a senhora atende por convênios aqui. Unimed, atende sim. Tá bom, tá respondido aqui. Tá legal? Então vamos colocar como é o nome da ganhadora, Sérgio Paulo? Joseane, tá certo. Então vamos colocar o vídeo da Joseane aí no ar, né? Tem as redes sociais aí da doutora Marco Aurélio. Enquanto isso, na Sala de Justiça, você vai aí no Instagram, @MaiaraJatobá_dermato, tá bom? MaiaraJatobá_dermato. Aí, doutora, o telefone para marcar lá no consultório qual é? 99837-9297. 99837-9297. Também é o WhatsApp, tá? Você pode marcar pelo WhatsApp, tá legal? Então, vamos lá. Tá no ar, Marcão? Tá renderizando, né? Pra gente conseguir colocar no ar a ganhadora aí do nosso produto aí, tá legal? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aguardando aqui para a gente conseguir colocar no ar. Um abraço aqui mais uma vez e agradecimento aqui à dona Rita, à dona Arlene,
aqui a Kátia, a Lisiane, a todos que fazem a fórmula. Tem uma fórmula perto de você, aberta aqui, de 7 às 18 horas. A fórmula está aberta, não fecha para o almoço, tá? Tem uma nova loja em Maceió. Estou precisando visitar essa nova loja lá na Avenida Rotary, né? Na antiga Avenida Rotary, né, Arlene? Loja bonita, moderna e toda bem feita para atender você em Maceió. E aqui em Arapiraca, todo mundo sabe onde é que fica aqui. Fica no cruzamento da Rua do Estudante com a Rua Esperidião Rodrigues. Todo mundo sabe onde é que fica também, ali perto do antigo Hospital Afra Barbosa. Então, você já sabe onde procurar quando for precisar de seus medicamentos manipulados, cosméticos, dermocosméticos, e tem repelente para criança também. Você pode ir lá, não espera não. A ganhadora é a Josiane Maria da Silva, né? Ela está colocando aqui. Josiane Maria da Silva, Pedro Álvares Cabral, é o número 623 na Primavera. Vamos lá. Olha só, cara, a menina tá mexendo ali. Que barrigão, né, doutora? Tem áudio? Tem áudio não, né? Então tá. Mandou pra cá, ela tá dizendo que é a filha dela, que mora na rua Pedro Álvares Cabral, 623 Primavera, Josiane Maria da Silva. A menina tá... A grávida é Maria Eduarda da Silva Santos. Muito bem, então. Então ganhou esse repelente aqui à base de caridina da Fórmula Farmácia de Manipulação com óleo de amêndoas. Óleo de amêndoas. Bacana, né? Vai ajudar a proteger você e também o seu bebê contra as picadas aí do mosquito da dengue. Mais uma vez, doutora, muito obrigado por ter vindo. Espero tê-la aqui mais vezes para a gente falar tanto da sua especialidade quanto dos produtos incríveis que a Fórmula tem. Realmente é uma indústria importante, uma indústria que está no Brasil há mais de 30 anos, em Alagoas há 25 anos, e ninguém fica há 25 anos no mercado de graça, né? Tem toda uma história, né? Tem muita coisa por trás disso aí, né? Tem profissionais envolvidos, pessoas dedicadas, pessoas que, enquanto a gente está dormindo, eles estão estudando para apresentar para vocês da classe médica produtos que realmente são de tecnologia de ponta, produtos que vêm de encontro às necessidades nossas e também da classe médica. Tá aí a rede social, @MaiaraJatobá_dermato. Você pode segui-la aí no Instagram e aí ela vai dar todas as suas dicas de como você se cuidar bem, mas nada substitui uma consulta médica. Então você tem o link lá, entra lá, marca sua avaliação, não espere não. Né? Um abraço aí para todos da Fórmula, especialista em você. Marco Aurélio, amanhã vou entrevistar aqui o Dr. Paulo Vinícius e a doutora Evelyn Macedo, e olha aí, ó. Como ter dentes brancos. Tem muita gente aí fazendo muitas atrocidades aí com seus dentes. Estou tentando fazer. Tem gente que olha no Google, viu, doutora Maiara? E aí compra bicarbonato de sódio, compra pasta com base de carvão ativado e remove o esmalte dos dentes. E é uma coisa que não volta mais. Então, os especialistas vão falar pra gente aqui como ter dentes mais brancos de verdade sem estar recorrendo a essas coisas aí que realmente não são recomendadas pelos especialistas. Obrigado, doutora Maiara. Eu que agradeço, André. Até a próxima. Até. Vamos lá. Obrigado, Marco Aurélio, pelas imagens. Obrigado, Sérgio Paulo, pelo som. Sérgio Paulo agora entra na nave aí com 40 minutos de música sem intervalo comercial e logo mais tem as 3 mais pedidas, as 3 mais saradas da programação. E você fica aí com a programação da NN até as 4 da tarde. Depois tem Gilberto Júnior com Sertanejo Bom Demais até as 19 horas.